Glória a Deus. Amém, queridos? Quero dizer antes de mais nada que eu não estou louco, ok? Pelo menos não totalmente, talvez só a metade. Tá bom? Espero que até o final do culto você entenda o que Deus vai falar com você. E apesar de você ficar muito tentado em tentar descobrir antes desse final, eu quero desafiar a se concentrar naquilo que Deus vai falar com você nessa noite, amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 10. Segunda Samuel, capítulo 10. A partir do verso 1. 2 Samuel, capítulo 10, a partir do verso 1. Vamos ler? Amém? Queridos, quando a gente fala um amém, é importante que você fale amém também, amém? Amém. Aleluia, você está vivo, não está? Então, todo ser que respira, louve ao Senhor, a Bíblia diz. Então, verbalize ao Senhor tudo aquilo que Ele te deu de vida e corresponda ao Espírito em nome de Jesus, amém? Amém. Aí, isso aí, você é assim, em nome de Jesus. Depois de algum tempo, o rei dos Amonitas faleceu e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então, Davi declarou: usarei para com Hanum, filho do rei Naás, da mesma benevolência que teve seu pai para comigo. E mandou Davi seus servos a Hanum, a fim de demonstrar-lhe seus pêsames e solidariedade pela morte de Naás. Entretanto, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os príncipes dos Amonitas influenciaram o rei, questionando: pensas que Davi te enviou consoladores em honra à memória do teu pai? Na verdade, ele mandou espiões com o propósito de avaliarem nossa cidade, suas defesas, para mais tarde destruir-nos. Considerando este argumento, Hanum decidiu prender os mensageiros de Davi, mandou rapar a metade da barba de cada um, cortou a metade de seus trajes até as nádegas e os despachou de volta a Davi. Ora, assim que o rei Davi tomou conhecimento do que havia ocorrido, mandou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou comunicar: ficai, pois, em Jericó, até que vossa barba volte a crescer, e então retornai. Vamos orar? Pai, obrigado mais uma vez pela palavra que o Senhor nos dá o privilégio de ouvir nesta noite. Nós queremos nos expor de forma completa, através do quebrantamento do nosso coração, a verdade da Tua palavra, e eu declaro nesta noite que a verdade libertará em nome de Jesus. Que o Teu Espírito flua a partir dessa ministração, que o Teu Espírito flua a partir, ó Pai, desta palavra e traga o entendimento completo para nós a respeito daquilo que o Senhor quer nos ministrar em nome de Jesus. Que caia por terra tudo aquilo que se levanta contra, que toda apatia bata em retirada, que todo espírito que cega o entendimento bata em retirada em nome de Jesus. E que Teu nome, uma vez mais, seja exaltado a partir desta palavra em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Queridos, o rei dos Amonitas faleceu, o nome dele era Naás. E o seu filho herdou o trono, como era costume, o filho ser o herdeiro do trono a partir do momento que o pai morresse. E Davi, o rei Davi, o grande rei Davi, quis honrar o filho pela morte do pai. O pai havia morrido, e ele, quando soube, Davi quis estabelecer uma honra, quis ministrar uma honra, quis liberar uma honra para o filho Hanum, por causa da morte do pai. A Bíblia fala no texto que lemos
que Davi quis fazer isso porque em um determinado momento da vida, da conjuntura de vida de Davi e o rei Naás ajudou Davi. Então Davi queria retribuir isso. Davi queria demonstrar honra a esse rei que em um determinado momento da vida tinha sido solícito para com Davi. Provavelmente, querido, isso aconteceu em um dos momentos que Davi fugira de Saul. Um daqueles momentos que Davi estava fugindo de Saul, provavelmente esse rei exerceu alguma coisa que beneficiou Davi ao ponto de que quando ele morreu, Davi quis honrá-lo. Sabe o que isso me mostra primeiramente, querido? Sabe qual é o princípio que eu extraio desse texto primeiramente? Que eu e você nunca devemos nos esquecer de quem um dia foi importante na nossa vida. Nós temos, infelizmente, como seres humanos, o trágico costume de nos esquecer facilmente daqueles que nos abençoaram em um determinado momento das nossas vidas. Em função do tempo ter passado, em função das coisas terem continuado, em função da geografia não ser mais propícia, muitas vezes nós nos esquecemos daqueles que em algum momento nos beneficiaram nas nossas vidas. Você pode olhar para a sua vida, na sua trajetória de vida, e encontrar momentos que pessoas abriram portas para você, encontrar momentos que pessoas te abençoaram, encontrar momentos que pessoas te serviram, encontrar momentos que pessoas realmente exerceram sobre a sua vida um benefício que você não tinha condição de produzir naquele momento. Davi era um homem que prezava pela honra. Davi era um homem que em qualquer momento que uma oportunidade aparecia, ele queria honrar. E é por isso que ele foi o rei que foi. Então Davi, quando soube que Naás morreu, ele quis prestar condolência. Ele quis honrar o filho, porque um dia o seu pai havia beneficiado a vida dele, Davi. Como eu e você tratamos com as pessoas que um dia nos beneficiaram. Como eu e você nos relacionamos com as pessoas que um dia abriram portas. Queridos, no sábado aqui, na sexta-feira, aliás, nós estávamos numa vigília aqui na igreja, e em um determinado momento Deus nos deu uma direção profética, para fazermos um ato profético, de abençoarmos todas as igrejas representadas nesse lugar, pelas pessoas que fazem hoje parte da comunidade cristã AME, mas que em um determinado momento das suas vidas, fizeram parte de outra igreja. Sabe mais ou menos quantas pessoas nós tivemos aqui? Mais ou menos 20 pessoas. 20 pessoas representando 20 igrejas, 20 denominações. E o propósito daquele ato profético era a gente, como igreja de Cristo na nação brasileira, abençoar a nossa terra, liberar, falar de unidade, falar de estarmos juntos. Queridos, você provavelmente foi abençoado por um pastor em um determinado momento da sua vida. Você provavelmente foi abençoado por uma igreja em um determinado momento da sua vida. Ainda que no final do relacionamento que você teve com esse pastor ou com essa igreja, isso pode ter ocorrido algo que você não tenha gostado. Em algum momento ele te abençoou e por isso ele é digno de honra. Quando eu vim para Curitiba, eu fiz parte de uma igreja chamada Igreja Congregacional. A minha esposa, na época, fazia parte dessa igreja, eu fui acolhido por essa igreja, eu fui abençoado por essa igreja, eu fui alimentado por essa igreja espiritualmente, fisicamente, recebi até cesta básica através dessa igreja, eu fui hospedado por essa igreja, ainda que no final as coisas não ocorreram da forma como eu gostaria, aquilo que eles fizeram fez parte da minha história e me deu condição de permanecer nessa cidade e ser quem eu sou hoje. Depois disso eu fui para uma outra igreja chamada Igreja Rocha Viva. No momento da minha vida crucial, que eu precisava de uma restauração, de cura, de renovo, essa igreja me abençoou, me acolheu, me restaurou, me edificou. Eu não posso jogar fora tudo aquilo que Deus usou essa igreja e os pastores de lá para me abençoar. Eu não posso simplesmente fazer de conta que isso não existiu. Nós precisamos ter um coração de honra, queridos. E Davi
quis exercer honra para esse filho que tinha acabado de ter perdido o pai. Por quê? Porque em um determinado momento da vida de Davi, esse rei tinha sido importante para ele. A gente despreza pai, a gente despreza tio, a gente despreza patrões, a gente despreza pessoas que em determinados momentos das nossas vidas foram cruciais para que portas fossem abertas. E hoje a gente simplesmente se esquece. E para muitos, elas não são mais dignas de honra, porque também falharam conosco. Nós não podemos perder o coração de honra, querido. Nós não podemos perder o senso de honra para com aqueles que merecem. Você lembra daqueles 10 leprosos que foram curados por Jesus? O texto fala em um determinado momento da palavra que 10 leprosos foram curados por Jesus. Quantos voltaram a agradecer? Quantos? Somente um. Somente um teve o senso de honra. Somente um teve a dignidade de voltar e agradecer a Jesus por aquilo que eles não tinham condição de produzir nas suas vidas por si próprio. Somente um, 10% dízimo foi dado ali. 9 simplesmente foi seguir a sua vida, voltar para a sua vida, porque afinal de contas estavam curados e se esqueceram daquele que havia curado a vida deles. Nós não podemos nos esquecer, queridos, daqueles que um dia foram importantes na nossa vida. Isso determina o nosso futuro, o nosso destino. O texto continua. Davi quis honrar a memória do rei Naás. E olha aqui, queridos, pensa na oportunidade desse filho. Hanum, o herdeiro do trono. Davi já era o maior conquistador da época. Davi, naquele contexto, tinha o maior reino. Queridos, a Bíblia fala que ele guerreava. Em muitas guerras ele não perdia um homem. Nenhum homem. Tamanha unção de Deus que estava sobre ele. Tamanho o empoderamento de Deus sobre a vida desse homem. Olha a oportunidade desse filho, desse outro rei, de ter um pacto, de ter uma aliança com Davi. Que mega oportunidade eu ter uma aliança com o maior conquistador da época, com o maior reino da época. Que oportunidade é essa? Sabe o que acontece? A Bíblia diz que quando os conselheiros de Davi chegam lá para honrar, quando os servos de Davi chegam lá para honrar, os conselheiros de Hanum aconselham a Hanum dizendo: você vai acreditar nisso, Davi? Você vai cair nessa, Davi? Davi não. Você vai cair nessa, Hanum? Você vai cair nessa, Hanum? Você acha que Davi veio aqui realmente para te honrar? Você acha que Davi realmente veio aqui porque quer prestar pêsames para você? Ele está mandando os servos dele aqui para descobrir as brechas da nação, para em um determinado momento ele vir e nos derrotar. Sabe por que ele está vindo aqui? Sabe por que ele está mandando os seus servos aqui? Porque ele quer encontrar uma brecha para nos destruir. Sabe o que isso me mostra, querido? Um conselho muda um destino. Um conselho bom muda um destino. Um mau conselho também muda um destino. Nós ouvimos um testemunho no Encontro com Deus que o Gerson falou aqui na vigília, de um andarilho, de um cara que vivia nas ruas e que de repente se deparou com alguns policiais. Esses policiais olharam para ele e falaram para ele: por que você não estuda? Por que você não avança mais um pouquinho, só um pouco mais de estudo? E presta um serviço, um concurso para a polícia. Você pode ser um policial. Esse cara atendeu aquele conselho. Esse cara prestou atenção naquele conselho. E ele foi estudar, prestou concurso e passou. Um conselho mudou um destino. De um cara que estava nas ruas para se tornar um policial. Um conselho. Agora, um mau conselho também muda um destino. A quem você tem ouvido, a quem você tem dado ouvidos, querido. Eu quero bater nessa tecla novamente, porque nós estamos rodeados por pessoas que muitas vezes nos influenciam e a gente bate no peito dizendo que não, ninguém é capaz de me influenciar, eu sou capaz de traçar o rumo para a minha vida. Mentira, nós somos influenciados pelas pessoas que nos rodeiam. A questão é, quem tem tido o maior poder de influência sobre mim e sobre você?
Aqueles conselheiros aconselharam Hanum a abandonar, a desprezar aquela honra. A falar para o rei, dizendo, cara, se liga. Davi não quer te honrar, não. Ele está vindo aqui para descobrir os nossos segredos. Ele está vindo aqui porque quer uma brecha para nos destruir. Nós trabalhamos aqui na igreja com discipulado, querido. E eu sempre ministro os líderes e discipuladores. Nós não temos que ser bolas de cristais para ninguém. Nós não temos que dar o destino da vida de ninguém. Nós somos usados por Deus para servir as pessoas, amém? Nós somos usados por Deus para ministrar as pessoas, amém? Mas nós não temos que trazer as pessoas para nós temos que apontar as pessoas para Jesus. Eu nunca tomei uma decisão importante na minha vida a partir de uma impressão, a partir de uma testificação. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus, de nos voltarmos para Ele, para que aquela decisão a ser tomada seja realmente pautada pela vontade de Deus e não pela nossa, muito menos pelas pessoas que estão ao nosso redor. Quem você tem ouvido? Queridos, eu decido ouvir o Senhor, eu decido ouvir aqueles que me amam, eu decido ouvir aqueles que têm responsabilidade sobre a minha vida, eu decido ouvir aqueles que têm uma unção para liberar sobre a minha vida, que tem um fluxo de autoridade. Hanum decidiu ouvir alguns conselheiros que chegaram para ele e falaram assim, cara, teoria da conspiração, Davi está aqui para te honrar nada. E se você for até o final do texto que nós lemos, você vai perceber que esse rei depois foi derrotado totalmente por Davi. Aquilo que era uma oportunidade de aliança com o maior rei da época, se tornou a maior desgraça desse rei. Por quê? Por causa de um conselho. Sabe outra coisa que eu aprendo nesse texto? Quem não sabe receber honra nunca vai prosperar. Davi chega para honrar Hanum, mas Hanum ouve os seus conselheiros e sabe o que ele faz? Ele desonra a honra. Fala comigo, desonra a honra. Tem muita gente fazendo isso por aí, desonrando a honra. Quem desonra a honra se torna um desonrado, querido. Quem não entende o princípio de honra, também não sabe receber honra. O cara que nunca honrou ninguém, que nunca entendeu figuras que devem ser honradas, quando tem uma oportunidade dele ser honrado, sabe o que ele faz? Ele despreza. A grande chance, a grande oportunidade de Deus, o grande milagre apareceu. Não, isso não é para mim. Teoria da conspiração. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí, não está certo, está muito bom para ser verdade. A gente sempre está com o pé atrás. Deus querendo abençoar, Deus querendo honrar, Deus querendo liberar o seu favor sobre nós, e de repente a gente com o pé atrás. Desonrando a honra. Quem desonra a honra, compromete seu futuro. O que Deus tem colocado nas suas mãos, querido? O que Deus tem depositado na sua vida? Quais são as oportunidades que Deus tem dado para você? Como você tem lidado com essas oportunidades? Isso é honra de Deus, porque se veio de Deus é honra. Tem gente que recebe uma mega porta aberta de Deus e de repente vai lá e desonra aquilo que Deus deu para ele. É uma porta de trabalho que foi excelente, que foi maravilhosa, mas de repente você já está maldizendo o chefe, maldizendo a empresa, profetizando aquilo que não deve ser profetizado. Isso é desonrar a honra. O Senhor te dá um ministério nas mãos, o Senhor te confia uma célula, o Senhor te confia discípulos, e de repente é Ele quem te dá. E você começa a tratar com aquilo que Deus te deu com desonra. Isso é desprezar a honra. Isso é receber uma oportunidade de Deus e a gente despreza.
Pastor, mas o meu discípulo é muito mal acabado, o senhor não conhece. Honre aquilo que Deus confiou para você. Não, mas o discípulo do outro é assim. Não, se fosse aquele assim, seria melhor, seria diferente. Queridos, ser fiel no pouco, que sobre o muito o Senhor te colocará. Amém? Eu quero, de repente, ganhar multidões, mas não tenho coração para cuidar de um. Honre a honra de Deus. A esposa que Deus te deu. Foi Deus quem te deu. Eu não tenho dúvida de que a minha esposa foi Deus quem me deu. Foi uma resposta de oração. Honre. Não desonre a honra de Deus na sua vida. Filhos. Foi Deus quem deu. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. É honra. Quem quer receber herança aqui, querido? Herança é honra. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. E às vezes a gente olha para os nossos filhos e despreza, maltrata. Queria ser que fosse diferente ou que fosse outro. Honre aquilo que você recebe do Senhor. Honre a honra. Não despreze a honra de Deus na sua vida. O rei Hanum desprezou a honra de Davi. A Bíblia diz que Esaú, filho de Isaac, desprezou o direito de primogenitura, desprezou a honra de ser o primeiro. Vendeu a sua primogenitura para Jacó. Desprezou a honra. Saul desprezou a honra de ser rei de Israel. Porque quando Deus o chamou para ser rei, queridos, olha aqui para mim. Deus não chamou já sabendo assim, ou querendo, ou desejando que não desse certo. Deus chamou Saul porque ele era um cara capacitado, ele era um cara competente, ele era um cara que tinha tudo para dar certo. Só que o que fez Saul? Ele desprezou a honra. Desprezou a honra de ser rei de Israel. O que Deus tem te dado e qual tem sido o teu comportamento em relação àquilo que Deus tem te dado? Você tem honrado? O texto continua. E o rei então ouve o conselho e pega os servos de Davi, que tinham ido até lá para honrar a memória do rei Naás. E sabe o que ele faz? Ele corta metade da barba desses servos e corta metade da roupa desses servos. Olha o que diz o texto, 2 Samuel 10:4. Considerando esse argumento, Hanum decidiu prender os mensageiros de Davi. Mandou rapar a metade da barba de cada um, cortou a metade de seus trajes até as nádegas e os despachou de volta a Davi. A primeira coisa que o rei faz depois de ouvir um conselho dos seus conselheiros não é matar os servos de Davi. Preste atenção, olha como que o inimigo trabalha. O inimigo às vezes não tem tanto interesse assim em te destruir, em te matar, querido. Como ele tem desejo de te envergonhar, de te desonrar. Sabe por quê? Porque ele conseguindo trazer desonra para a sua vida, o leque, a amplitude do que ele pretende fazer é muito maior do que simplesmente se ele viesse e te matasse. Porque a partir do momento que ele estabelece desonra na sua vida, você é comprometido, seu propósito é comprometido e o nome daquele que te chamou é comprometido. E não tem nada melhor para o diabo do que ver um filho de Deus desonrado. É como se ele estivesse tripudiando na cara de Deus, dizendo: olha aí teu filho, olha aí, está desgraçado, está desonrado, está oprimido, não vale nada. O diabo às vezes quer muito mais a desonra do que a nossa morte. E o que ele faz, o rei Hanum, com esse servo de Davi? A primeira coisa, raspa a barba. Fala comigo, raspa a barba. Queridos, nesse contexto bíblico, no nosso não, no ocidente não, mas nesse contexto bíblico, você não tem noção do significado de uma barba para um homem.
era o símbolo da glória do homem. Era o símbolo da honra do homem. Era o símbolo do empoderamento do homem. Era o símbolo da masculinidade do homem. Um homem sem barba não tinha a mesma dignidade do ponto de vista cultural e social como um homem com barba. Alguns reis, nesse contexto, até recebiam beijos dos seus servos na barba. Fica a dica aí para o final do culto para você, querido. Beijavam a barba do rei. E olha que naquela época não tinha os creminhos que a gente passa, tudo aquilo que a gente faz com a nossa barba hoje. Ai, pastor, que nojo. Era assim. A barba era um símbolo do empoderamento do homem. A masculinidade. E o que esse rei Hanum faz? Não vou matar. Olha aqui, pensa comigo, querido. Se o conselho tinha sido assim, eles vieram aqui para descobrir estratégia. Qual que era a melhor estratégia do rei Hanum, então? Matar, para não levar nenhuma informação, não é verdade? Mas não, ele não faz isso. Ele desonra. Por quê? Porque um homem desonrado não tem o que dizer. Um homem desonrado perde o poder de conquista. Um homem desonrado perde a sua capacidade de visão, de olhar para frente, de cumprir o propósito. Então ele vai e corta metade da barba para envergonhar mesmo. Para trazer vergonha, desonra. E às vezes é isso que o diabo faz comigo e com você, inclui todos aqui que estamos nesse lugar, homens e mulheres. Quer tirar nossa dignidade. Quer tirar nossa capacidade de conquista. Quer tirar nossa capacidade de enxergar o futuro de Deus para nós e para as pessoas. Trazendo desonra. Desonra na família, desonra no trabalho, desonra no condomínio, desonra financeira, para que a gente fique exposto publicamente. E as pessoas já não enxerguem em mim e você autoridade. Porque a barba é sinônimo de autoridade nesse contexto. Então, quando você vai dizer, você já não tem mais autoridade. Quando você vai falar alguma coisa, você já não tem mais autoridade. Quando você vai ministrar alguma coisa, você já não tem autoridade. Por quê? Porque você está desonrado. Essa é a estratégia do inferno para com muita gente. Tem muita gente andando por aí com metade da barba. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunte para ele aí, como é que está a sua barba? Sei que para as mulheres fica um tanto quanto estranho. Mas como é que está a sua barba? Porque cortar metade da barba daqueles homens era justamente para massacrar a dignidade deles. Para tripudiar em cima deles. Para tirar senso de propósito, de valor. E sabe aonde o diabo mais pega? Para tirar nossa dignidade e a gente sair por aí estando exposto publicamente com metade da barba? Sabe qual que é uma das principais áreas que ele usa para tirar nossa dignidade, nosso senso de valor, para roubar nossa autoridade? É o que ele faz em seguida com esses homens. A Bíblia diz que ele corta metade da barba desses homens e depois corta metade da roupa até as nádegas desses homens. Você sabe que naquela época eles não usavam calça e camisa, como eu estou usando. Eles usavam um roupão, um vestidão, com uma corda amarrada na cintura. E a Bíblia diz que cortaram a metade da roupa, até as nádegas. E naquela época não tinha cueca. Então, querido, ficou tudo aparecendo. Era para humilhar mesmo. E nós estamos falando, a partir dessa referência,
de uma área muito importante das nossas vidas, que é a área sexual, que tem sido comprometida, que o diabo tem tripudiado em cima das pessoas, tem maltratado as pessoas, tem roubado a dignidade das pessoas a partir dessa área, através dos adultérios, através da homossexualidade, através da prostituição, através da fornicação, através da masturbação, da pornografia, tem roubado a dignidade do homem, para que o homem saia por aí andando com barba pela metade, sem autoridade, sem dignidade, sem senso de valor. E queridos, infelizmente isso tem entrado na igreja de uma forma muito intensa. Adultério hoje em dia tem tentado, inclusive dentro da igreja, se tornar comum. E as pessoas até biblicamente vão tentar buscar respaldo para o pecado que estão cometendo. Uma promiscuidade às vezes terrível que tem inclusive adentrado dentro das igrejas. E tem com uma mensagem dito: esse é o mundo de hoje. É desse jeito, não tem o que fazer, tentando nos convencer de que isso é normal. Isso não é normal, pode ser comum por acontecer muitas vezes, mas não é normal para o cristão, amém? É por isso que nós precisamos de uma renovação da nossa mente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos querem viver isso? Nós precisamos nos transformar pela renovação da mente através da palavra de Deus, queridos. Não pode ser normal para o cristão. Eu posso estar deslizando, eu posso estar caindo, eu posso comprometer em algum momento isso e aquilo, mas sempre busco o caminho de volta. Mas normal não pode ser. Tem muita gente andando aí com barba pela metade, e um dos principais motivos é a área sexual. Está normal. Não tem problema. É desse jeito. Queridos, há muitos anos atrás, eu tive que ser chacoalhado por Deus para uma transformação nessa área da minha vida. Nunca adulterei com uma mulher, graças a Deus, mas fui muito envolvido em área de promiscuidade, de pornografia, de masturbação. Isso foi uma área que afetou muito a minha vida. E no início da minha trajetória com Deus, eu precisei ser impactado por Deus, para não deixar que aquilo se tornasse algo normal. E sabe qual era o meu sentimento? Meu sentimento era o sentimento que eu estou sentindo hoje aqui, numa proporção infinitamente menor, de vergonha por estar com meia barba apenas, porque isso não é normal. Ou é? O Serginho falou aqui que eu estou numa nova roupagem, não sei o quê. Não sei se ele acreditou que eu realmente quis dar uma repaginada e deixar desse jeito. Mas não é normal, gente. É. Essa manhã, quando eu acordei, eu sempre preparo a palavra no domingo de manhã. Acordei às 6:30 da manhã. E foi uma das raras exceções eu não ter nenhuma pequena nuvem do que eu iria ministrar no domingo. Porque normalmente eu tenho uma pequena nuvem, uma percepção, um texto, uma impressão, e que aí eu entro para preparar a palavra no domingo para realmente só depositar aquilo que Deus já começou a construir. E hoje não. Hoje simplesmente eu não sabia de nada.
Então, a hora que tocou o telefone, 6:30 da manhã, eu peguei meu telefone, embaixo do telefone tinha um livro. E me veio uma impressão, leva o livro junto. Eu falei assim, para não ter palavra, deve ser, Deus vai me mostrar alguma coisa nesse livro para eu ministrar no domingo. Eu pensei isso. Saí do quarto, desci o sobrado, fui lá para o meu tempo e coloquei o livro na estante. E a partir daquele momento esqueci do livro. Esqueci do livro. E Deus já me mostrou o que Ele queria falar e como Ele queria falar, me levou para esse texto, e então Ele começou a me descortinar essas coisas que eu estou ministrando com você. No final da preparação da palavra, minha esposa já tinha acordado, meu filho já tinha acordado, já estavam indo para a cozinha para tomar café. Eu ainda estava ali terminando a palavra, me veio um insight espiritual. Você vai fazer profeticamente o que você vai ministrar hoje. Você vai cortar a barba pela metade. A hora que eu ouvi aquilo, já falei, ei. Já fui repreendendo o inimigo, o devorador de barba. Já fui mandando embora, porque afinal de contas, queridos, isso aqui é um patrimônio tombado. Daí eu falei, não pode ser. Só que, queridos, quando essa impressão vem, ela não é cotidiana, uma impressão assim tão forte para algumas direções específicas. Mas quando eu as tenho, realmente eu tenho um temor muito grande em querer cumprir aquilo que me veio para fazer. E eu, então, apesar de querer relutar a princípio, eu falei assim, Deus, é isso mesmo? É isso mesmo que o Senhor está dizendo, falando hoje, para eu cortar metade da minha barba? Isso é ridículo. O Senhor deveria saber disso. E daí eu falei, Deus, eu preciso de uma testificação. Quando eu levanto da cadeira que eu estava na mesa, preparando a palavra, eu olho, saio da cadeira, olho diretamente para aquele livro que eu tinha trazido para baixo do sobrado, que eu achei que ia sair uma palavra. E sabe qual que é a capa do livro? Um leão com uma juba enorme, só que pela metade. A capa do livro é essa. Um leão, metade da capa, metade do leão, e a outra metade, o título do livro. Daí eu falei, opa, está parecendo que é isso mesmo. Daí eu, relutando com os meus sentimentos, eu fui falar com o meu filho, um deles que tinha acordado. Falei, por acaso, você não teve nenhum sonho profético aí essa noite? Um pensamento que seja? Não, pai. Eu falei, quando é para ter? Não. E daí a Ana Paula já tinha subido para o quarto depois de tomar café. Eu não tinha falado nada, eu fui lá para o quarto, cheguei para ela e fiz a mesma coisa que eu fiz com meu filho. Amor, você não teve alguma coisa assim, impressão profética? Falar com o profeta, né? Vai que sai alguma coisa boa ali para o momento que eu estava precisando. Teve alguma impressão diferente, alguma coisa inusitada assim que veio para você? Ela olhou para mim, não. Eu falei, pô, estava lá na vigília dando profecia para tanta gente, nem para ter uma impressão a respeito do que eu... Daí eu fui, deitei na cama e fiquei... Eu não consigo sair desse momento. Então, eu fico me debatendo. Eu falei, Deus, 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 Deus. Daí veio de novo uma impressão. Marcelo, para de se debater. Só vai e faça. A hora que veio isso, eu falei assim, Deus, mas o senhor sabe que eu não estou com carro, eu vou ter que ir de Uber. E pai, eu vou escandalizar, isso não vai ser bênção para o Senhor. Daí me veio assim, queridos, tudo querendo fugir daquilo que Deus estava querendo falar para mim. Eu vou chamar um discípulo meu para vir me buscar. Porque se eu tivesse com o carro, eu saía da garagem e entrava aqui no pátio e entrava na igreja e ponto. Daí Deus me falou, não, você não vai chamar discípulo nenhum. Você vai de Uber.
E eu moro num condomínio de vários sobrados, e o Uber está lá fora. Então, quando eu fui saindo, queridos, eu fui saindo assim. O portão está ali, eu fui saindo assim, de lado. Porque eu falei, Deus, eu não vou... Como que eu vou explicar? Daí eu pensei assim, eu falei para Deus, queridos, é muito engraçado isso, mas é verdade. Eu falei para Deus, Deus, então eu vou chegar para o cara do Uber e vou falar que eu vou fazer uma representação, um teatro, porque senão vai ficar difícil para ele entender. Não, você não vai falar nada, você vai só entrar e vai vir. E daí eu entrei no carro, querido. Não tive tanta certeza se ele viu, porque como eu sou um pouco alto, né, ele está lá embaixo e tal. Me impus ainda mais, entrei pelo lado. Minha família atrás. E eu na frente. Né? Daí, Deus, então não... Vamos embora, vou ficar quietinho aqui. E daí ele começou a fazer perguntas. A minha impressão é que ele estava querendo saber se eu era doido mesmo ou não, querido. Mas ele fez algumas perguntas, eu respondi, graças a Deus cheguei aqui. Bem, uma das outras coisas que eu falei, Deus, eu vou chegar só para a hora da palavra, porque eu não quero entrar ali, não quero parar, as pessoas vão ficar perguntando, vão ficar não sei o quê. Deus, não, você vai chegar para o louvor, vai chegar para a hora. A gente quer relutar com isso. Sabe o que Deus me falou, querido? Deus me falou assim, você vai experimentar um vislumbre, um cicio, algo ínfimo diante daquilo que realmente acontece espiritualmente com homens e mulheres que estão desonrados. Vergonha. E Deus me fez lembrar do que o profeta Oséias teve que viver numa proporção infinitamente maior. Quando Deus chegou para o profeta e falou assim, você vai casar com uma prostituta. E o profeta, hã? Sim, você vai casar com uma prostituta. Ele casou com a prostituta fez aquilo que ela fazia. Daí Deus fala, agora traga de novo. Recebe-a de novo. E Deus chega para o profeta e diz assim, é assim que eu me sinto em relação à nação de Israel. Que está se prostituindo com outros deuses e me deixando de lado. Está se entregando às práticas da idolatria e me deixando de lado. Está preferindo outras coisas, ao invés de preferir a minha presença e aquilo que eu tenho para dar e fazer. E o Senhor então falou assim, Marcelo, eu só quero que você represente isso para que fique muito bem fixado e que você perceba o quanto as pessoas estão por aí andando envergonhadas, porque elas estão se sentindo expostas, ainda que os outros não saibam, mas a identidade tem sido comprometida, massacrada, e elas não têm senso de valor, porque o pecado tem consumido, a imoralidade tem consumido, porque o diabo, os inimigos, tem cortado a barba, a dignidade das pessoas, o senso de valor das pessoas. E Deus trazia ao meu coração um pouquinho do sentimento, me lembrando daquilo que eu vivi lá atrás, queridos. Porque esse era o sentimento. O sentimento que eu já tinha recebido do Senhor, mas que ainda estava envolto em coisas, em práticas que não tinham compatibilidade com aquilo que Deus estava revelando para mim, com o reino dEle, com a presença dEle. E a gente vai tentando viver, tentando se adequar, se encaixar nesse reino, mas se sentindo um peixe fora d'água, se sentindo indigno, porque é um senso que nós não temos de valor interior, que é comprometido pelo pecado. O diabo pega as nossas vidas, corta as nossas barbas, tira o nosso valor, tira a nossa dignidade, tira o nosso senso de propósito, para que o nome dele seja comprometido e o reino consequentemente. O texto continua e a Bíblia diz que o rei Hanum pegou aqueles servos, raspou a barba, cortou as vestes e mandou de volta para casa. E a Bíblia diz que a mensagem chegou antes do que os servos, de que
O rei Hanum havia feito isso com eles. E Davi fala o seguinte, manda outros mensageiros dizendo para aqueles homens desonrados. Olha o que a Bíblia diz em 2 Samuel 10:5. Ora, assim que o rei Davi tomou conhecimento do que havia ocorrido, mandou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou comunicar: ficai, pois, em Jericó, até que vossa barba volte a crescer, então retornai. O rei Davi soube do acontecido. Ele pega mensageiros que estavam com ele e fala assim: vai até esses meus servos que estão desonrados e diga o seguinte para eles: vocês não vão voltar para casa ainda, vocês vão ficar em Jericó. Fala comigo, Jericó. Vocês vão ficar em Jericó até que a barba de vocês cresça novamente. Até que a barba cresça novamente. Sabe o que isso fala para mim e para você? Que nós precisamos parar para nos recompor e permitir que a nossa barba cresça novamente, que a nossa dignidade volte ao estado que deveria estar, que o nosso senso de propósito volte a existir, que o nosso senso de valor volte a existir, que o nosso sentimento de que realmente somos filhos volte a ser colocado dentro de nós. Nós precisamos parar para isso. O diabo tem tripudiado em cima de pessoas, homens e mulheres. Seja na área da imoralidade, seja em outros pecados, queridos, tem tirado a nossa dignidade. Mas Deus não quer que nós fiquemos assim. Deus não quer que nós paralisemos nesse estado. Ele quer nos recuperar. Ele quer restabelecer o estado que talvez um dia tivemos. Ou Ele quer nos colocar no estado que Deus sempre planejou que nós estivéssemos. Nós precisamos parar. Isso fala de restauração, de recuperar a dignidade. Não podemos voltar para casa sem dignidade. Deus quer restaurar relacionamentos, famílias, casamento, dignidade. Precisamos parar em Jericó. E sabe o que significa Jericó? Perfume. Fala comigo, perfume. Primeiro significado de Jericó é perfume. Nós precisamos do perfume de Cristo, porque com o pecado nós ficamos mal cheirosos. A Bíblia diz em 2 Coríntios 2, 14 a 16, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduziu em triunfo e por nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para estes, os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para aqueles que já ganharam a vida, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Nós precisamos parar em Jericó, para recuperar o bom perfume de Cristo. Porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E a vida e abundância de Jesus é nos perfumar com o perfume dele, ao ponto de que podemos realmente exalar aquilo que ele veio fazer. Para os cristãos, vida. Para aqueles que estão perdidos, morte, mas não a morte no sentido do inferno, mas a morte que Jesus veio estabelecer para que os incrédulos pudessem receber a vida eterna. Precisamos parar em Jericó, querido. Para recuperar nossa dignidade. O rei Davi chega, fala para os servos, ei, parem aí. Não voltem ainda. Fiquem em Jericó até que a barba de vocês cresça novamente. E a primeira coisa que recebemos em Jericó é o perfume de Cristo, a restauração de Cristo, aquilo que exalávamos. Não vamos exalar mais. Agora vamos passar a exalar o perfume de Cristo. Quantos creem nisso? O segundo significado de Jericó é cidade das palmeiras.
Quando você pensa em Palmeira, querido, esquece o time, pelo amor de Deus. Quando você pensa em Palmeira, você pensa em quê? Hã? Eu não estou escutando, querido. Eu já recuperei aqui a visão, mas... Quando você pensa em Palmeira, você pensa em quê? Sombra, água fresca, descanso. Sim ou não? Sim ou não? Descanso. Já pensa na praia, já pensa com uma aguinha de coco na mão, olhando as ondas do mar. Descanso. O Senhor quer nos dar descanso a respeito da posição que o diabo muitas vezes nos colocou. O Senhor quer fazer com que as nossas energias sejam recuperadas, que o nosso ânimo seja recuperado, que a visão que Ele tem para nós, Deus, seja reestabelecida nas nossas vidas, que venha novamente o renovo de Deus sobre nós. Nós precisamos de descanso. Eu uma vez, há 5 anos atrás, que Deus me falou assim: Marcelo, você vai ficar 30 dias que vão significar 30 dias sabáticos. E eu fui para esses 30 dias, querido, foi um tempo de renovo profundo na minha vida. Coisas interiores que precisavam ser curadas, coisas interiores que precisavam ser desmistificadas, coisas na minha identidade. Nós precisamos parar para nos recuperar, amém, queridos? Davi fala: parem, não vão voltar assim não. Vocês não vão voltar e vão ficar expostos aqui para a família de vocês dessa forma, para as pessoas da nossa nação dessa forma. Fiquem em Jericó, até que a barba de vocês cresça novamente. Jericó fala desse renovo, querido. Jericó fala desse tempo de restauração. A Bíblia fala em um determinado momento, quando o povo de Israel tinha saído do Egito, que eles estavam caminhando pelo deserto já há algum tempo e de repente estavam com sede, se depararam num riacho e quando foram beber eram águas amargas. A Bíblia então diz que Deus dá uma ordem para Moisés, ele joga um galho no rio e ele se transforma em águas amargas e passa a ser águas doces, então eles tomam daquela água. Só que a Bíblia diz que logo depois que eles saíram daquele momento de crise, logo depois que eles saíram daquele momento de dificuldade, a Bíblia diz no versículo 27 do capítulo 15 de Êxodo: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas naquele lugar. 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Pensa num oásis, querido. No contexto bíblico, basicamente as pessoas viviam e caminhavam em ambientes desérticos. Quando aparecia um oásis, aquele era o lugar de descanso. Aquele era o lugar de recuperar as forças. Aquele era o lugar de recuperar as energias emocionais, espirituais e físicas. Se o diabo tem tentado tripudiar em cima da sua vida, eu quero dizer que existe uma Jericó para você, um lugar de restauração, um lugar de descanso, um lugar de renovo em nome de Jesus. Quantos querem viver isso? Sabe um último significado de Jericó que Deus trouxe para mim, e esse foi para mim que Deus trouxe? Não é um significado literal. Que Jericó significa recomeço. Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada na terra prometida depois do povo ter transicionado do deserto para a terra da promessa. Eles passaram o Jordão e a primeira cidade que eles conquistam então foi Jericó. Jericó era o começo de um nível novo que Deus estava liberando sobre a nação de Israel. Para esses homens, Jericó significava um recomeço. Os inimigos fizeram isso, os inimigos trouxeram desonra, os inimigos quiseram tripudiar em cima de vocês, pois eu, Deus, estou dando uma oportunidade de recomeço para vocês, porque quando Davi fala para esses servos, fiquem em Jericó, Davi representa a figura de Cristo, porque Cristo veio da linhagem de Davi, da raiz de Davi, e é Jesus dizendo para mim e para você, sempre existe um lugar para recomeçarmos, sempre existe um lugar para eu e você
reiniciarmos a nossa trajetória de vida. Enquanto a vida, há esperança. Se houve desonra, se houve precariedade na sua vida, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: existe um lugar de recomeço. Quantos querem viver nesse lugar? Talvez o que você tenha passado, querido, foram situações que você nunca imaginou que passaria. Coisas que você nunca projetou que viveria. Até porque o texto fala que esses servos foram enviados por Davi com uma proposta boa, de honrar o rei Hanum. E eles caíram numa armadilha. E eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para condenar ninguém. Deus não te trouxe aqui para te condenar, porque às vezes estamos por aí e de repente caímos numa armadilha do diabo e quando menos esperamos, estamos numa situação de desonra, de precariedade. Pois Deus te chamou aqui nessa noite para dizer: existe um lugar de recomeço. Existe um lugar de restauração para você. Existe um lugar para você trazer novamente a dignidade para a sua vida. Jericó simboliza isso. A restauração da nossa dignidade, a restauração do nosso valor, a restauração da nossa autoridade. Mas aqueles servos, eles obedeceram ao rei Davi. Eles poderiam simplesmente querer continuar essa trajetória, eles poderiam querer simplesmente falar assim: agora estamos magoados, estamos feridos, porque fomos fazer uma coisa boa e nos deparamos com essa situação. Não, eles obedeceram e pararam em Jericó até que a barba deles crescesse novamente. Então eles pudessem sair de Jericó com dignidade, com senso de valor, com senso de propósito, com autoridade. Deus quer recuperar a autoridade da igreja, amém? Muita coisa a igreja tem perdido no que diz respeito à autoridade, porque muita coisa desse mundo tem adentrado dentro da igreja, mas nós estamos aqui para dizer que isso não é normal, que nós não nos contentamos com essa realidade e vamos lutar até o último fio de energia para que essa visão de Deus seja reestabelecida no meio da igreja em nome de Jesus. Quantos querem viver isso comigo?